Começando mais um BugriCast, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Vitorelli, muito prazer em estar aqui, mais um vídeo comentando de Guarani com a torcida bugrina. Agradecer mais uma vez pela oportunidade que o pessoal aqui do canal me dá para comentar um pouco de Guarani, para bater uma resenha sobre o time que a gente tanto ama, acompanha e sofre tanto, ainda mais nesses dias, né? Tempo de contratação, o torcedor do Bugre sabe que não é uma missão fácil, né? Não é uma missão fácil tolerar esse tempo onde chegam nomes que nós nunca vimos antes na vida, chegam jogadores de procedência extremamente duvidosas, saem aqueles jogadores que nós consideramos os melhores do time. Enfim, é um período complicado, é um período de muita tensão. Não é a primeira vez que nós estamos passando por isso e também não vai ser a última, isso eu posso garantir. Por isso, para poder diminuir um pouco essa aflição que você tá, eu pesquisei, eu estudei um pouco, dei uma olhada, explicar um pouco sobre esses 5 jogadores que vieram para compor o time do Guarani e também dar uma palpitada, que é o que a gente mais gosta de fazer, bater um palpite sobre o que eu acho do time, sobre como eu vejo que esse time pode jogar, o que eu acho que pode funcionar e também contando com algumas transações hipotéticas, né, desse time. Os jogadores que vieram para o Guarani já são confirmados nesse elenco para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro são eles: Lucas Silva, João Vitor, Matheus Bueno e Lucas Araújo. Lucas Araújo volante, Matheus Bueno volante e meia, João Vitor ponta esquerda, ponta direita e Lucas Silva ponta esquerda e centroavante. A gente viu, para quem é mais ligado no Twitter, viu que os nomes parecem não agradar. Os antigos torcedores, né, os antigos torcedores não, os torcedores dos antigos clubes desses jogadores não mostraram assim, não deram muito aqui motivo para a gente comemorar, né? Falaram mal desses jogadores. E assim, eu vou te dizer que eu estava acompanhando, os times estavam para ser rebaixados em Portugal. Eu não vou te dizer que eu estava acompanhando de perto a portuguesa, mas a gente vai atrás de pesquisar, a gente vai atrás de ver histórico, a gente conversa com outras pessoas para assim poder chegar em alguma coisa, né? Poder chegar em um fio da meada sobre um pouco do que é cada jogador. Vamos lá? Eu queria começar falando que, assim, uma coisa que é importante o torcedor do Guarani ter em mente, é importante o torcedor do Guarani sempre lembrar de que o Guarani é um time que atualmente está jogando a segunda divisão nacional. Então, é muito comum que cheguem nomes que a gente nunca ouviu falar. É muito comum que cheguem nomes que têm pouquíssimos gols na carreira. É muito comum que cheguem nomes que não vêm bem em outros clubes. A Série B é isso. E vai acontecer. Muitos jogadores assim vieram, deram muito certo. Outros vieram e não deram tão certo. Outros foram um desastre. Tudo acaba sendo meio que aposta. Não tem muito jeito. É o trabalho do scout, é o trabalho de quem analisa os jogadores e seus desempenhos individuais para conseguir trazer e ver o que cabe melhor, o que se adequa melhor ao estilo de jogo do time, a filosofia que tem técnico X ou Y que vem para treinar o clube, certo? Então, vamos tentar não se apegar muito a esses números. Por isso que eu nem quero comentar muito eles aqui com vocês. Eu quero mais falar sobre características de cada um desses jogadores, o que eu pude ver. Então, é muito importante isso, não se apegar em números. O Pablo veio para o Guarani fazer 5 anos que ele não faz um gol. Foi um jogador muito importante como lateral direito e como ponta. Então, assim, fez gols aqui. O Bruno Sávio foi outro exemplo, que não tinha um histórico bom de fazedor de gols. Veio para cá, foi muito importante, muito decisivo, fez muito gol, deu assistências. O Regis não vinha bem, vinha jogando muito mal, um Cruzeiro horrendo, né? Que ele foi o camisa 10 desse Cruzeiro ridículo e veio para o Guarani no ano seguinte, jogou muita bola, certo? Então não vamos nos apegar a esses números, porque é normal. Jogador que vem jogar a Série B dificilmente vai vir com ótimos números, a não ser quando a gente vê um jogador que nem o Popó, que provavelmente pode estar pintando no Guarani, não estou dando certeza nenhuma, nem tem esse tipo de informação, mas que tem, se não me engano, são 15 jogos e 14 gols. De divisões inferiores pode acontecer. Não adianta a gente esperar esses grandes números de jogadores que estão na primeira ou na segunda divisão chegando ao brinco de ouro, certo? É sempre bom ressaltar isso.
Outra coisa que eu acho importante dizer é que aqui eu falo um pouco de cada jogador, eu falo sobre suas características. Isso não quer dizer que ele exerça elas da melhor forma possível, até porque o que a gente tem para estudar é mais highlights desses jogadores, é mais os cortes do que eles fizeram de grandes lances, por exemplo. E isso já dá uma dificultada para quem que nem eu, que ainda não trabalho com jornalismo, apesar de querer muito, ainda não estou todo dia dentro do jornalismo, podendo pesquisar às 8 horas do meu dia de trabalho sobre futebol, eu faço o meu possível no meu tempo livre para poder trazer aqui e também desenvolver, lógico. Então, assim, esses jogadores, eles têm essas características, não significa que eles são muito bons nisso. Você que joga seu futebol no final de semana tem suas características de desempenho individuais. Não quer dizer que você é um craque, correto? Isso aí é bom ressaltar. Tem muito nego que se acha craque, mas se você não está jogando futebol profissionalmente, tem uma má notícia para você. Olha, o time do Guarani traz jogadores para essa Série B que eu vejo como atletas que vêm para compor um elenco e serem reservas. Uma coisa que eu, pelo menos, cobrei muito no Campeonato Paulista é que o Guarani não tinha banco. O banco do Guarani era horroroso. O Moser, apesar de ser um Moser e não ser um bom treinador, na minha opinião, e não ter tido uma boa passagem aqui durante essa série A1, olhar para o banco e ver o Nicolas Careca como essa única opção de centroavante é complicado. A gente tem que combinar isso. É muito delicado você não ter opção do que mexer. Então, eu acho legal o Guarani pensar nisso, mas também tem que pensar mais em jogadores que venham para brigar pelo time titular. Não que esses jogadores não vão brigar, mas eu acho que ainda está faltando jogadores que a gente olhe e fale: esse vem para decidir, esse vem para ser titular, esse vem para ocupar uma função. Hoje no Guarani, eu acho que o elenco da Série A1 não é tão ruim quanto ele foi durante o campeonato. Eu acho que ele foi mal treinado, mas existem nomes muito interessantes e que dá para ser muito utilizado durante essa Série B. Exemplo do Alvarinho, que jogou pouco e quando jogou não pôde jogar nem de zagueiro e nem de primeiro volante, que são as duas funções dele. Jogou de lateral direito, um jogo ou outro jogou de zagueiro, entrou um jogo como volante, deu uma baita assistência para o Bruno José. O Lucão é um jogador interessantíssimo, um jogador que foi muito bem na Série A1 e é o pilar da zaga. O próprio Tony, que se mostrou um grandíssimo goleiro. O Anderson é um jogador que eu gosto muito. Aí tem Isaac, tem Bruno José, Bruno Mendes, que chegou. E provavelmente, né, o que dá a parecer é que teremos o Regis para jogar a Série B também. E com o Regis nesse time já é outra coisa, beleza? Fora que ainda tem o Neilton. Esqueci desse detalhe. Eu olho muito aqui para baixo porque eu gosto de usar uma luzinha tática que eu tenho só para poder organizar a forma de pensar. Mas não vou ficar falando coisa muito complicada não, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero começar falando hoje com o que a gente tem, o que eu acho de time titular, o que eu imagino como time titular, o que eu gostaria de ver como time titular. No gol, o Tony, na direita, Diogo Matheus, zagueiro central, o Lucão, quarto zagueiro. Esqueci o nome do rapaz, olha só. O Alan Santos, perdão. O Alan Santos, sempre esqueço o nome dele. Na esquerda, Mike. Primeiro volante, Alvarinho. Segundo volante, o Anderson. Pela esquerda, Isaac. Pela direita, Bruno José. Tendo um... Eu estou pensando aqui num 4-4-2, tá? Com 2 volantes e 2 jogadores abertos. Tendo um pouco mais à frente, com um atacante jogando de falso 9, o Neilton. E de camisa 9, o Bruno Mendes. Esse é o time que eu enxergo hoje. Se vierem algumas contratações que estão, algumas praticamente certas e outras a caminho, rumores até, vai. Mantendo o Tony, acho que o Pegorari é o goleiro que vai vir para ser reserva. Achei uma péssima contratação. Não foi bem no Juventude, foi mais ou menos no Ituano, só que lá ele estava há muito tempo, então a vaga meio que era dele ali. É um goleiro que quando passou aqui processou o Guarani. Não se deu bem com a torcida. Teve um frangaço contra o Barretos, se eu não me engano, em 2015, que culminou na não classificação do Guarani para o mata-mata da Série A2 daquele ano. Era um goleiro muito instável, perdão, é um goleiro muito instável. Às vezes ele joga muito, às vezes ele parece que nem tá no gol. Então, assim, é complicado. Eu não gosto da contratação dele, não. Teria trazido algum outro goleiro
para brigar mesmo com o Tony pela vaga de titular. Na direita, o Diogo Matheus, apesar de não ter feito uma boa Série A1, ter se lesionado muito, é um jogador que eu gosto muito. Acho que ele tem uma capacidade interessante de um lateral com saída de bola. Se for numa saída por 3 defensores, que é aquilo que eu gosto de falar e o Pezão adora, saída lavoupiana, quando a gente faz a saída sustentada por 3 jogadores, normalmente 3 defensores, mas pode ser com volante, pode ser com zagueiro, mas por 3 jogadores no campo de defesa. Ele faz muito bem essa saída pelo lado direito do campo. Ele acha passe muito bem, ele quebra a linha de marcação com passe, fazendo a bola chegar em ponta, fazendo a bola chegar em volante, fazendo a bola chegar em atacante. Ele faz isso muito bem. Ele tem a deficiência dele de defender cruzamento que vem pelo lado oposto. Mas eu sempre ressalto que isso é uma dificuldade de praticamente 90% dos laterais do futebol. Muito lateral tem uma dificuldade absurda com isso e é até meio inexplicável. Tanto que o Danilo, por exemplo, é muito referência nesse tipo de função. Então, como um lateral defensivo, eu gosto dele. Acho que tem que chegar mais um para ser uma opção de lateral mais ofensivo, um lateral direito ofensivo. Sinceramente, eu acho que não precisa nem contratar um jogador. A gente tem a solução para essa função dentro do que o Guarani tem. Assim, não sei se deu para entender, mas eu acho que dá para pegar o Ludic de volta para fazer essa função desse jogador. Eu acho que não precisa ir no mercado achar quem faça isso. Para mim é o Ludic aqui e show, entende? Não vejo por que de ir atrás de outro jogador. Pega ele de volta, traz ele de volta e tudo certo. Zagueiro central, Lucão, acho que aqui não tem muito o que falar, ótimo jogador, ótimo zagueiro, vai bem em bola aérea, sabe ser o zagueiro da sobra, também situação de 1 contra 1 vai muito bem, não tem muita dificuldade nisso, sabe sair jogando, não é um zagueiro afobado e passa muita segurança, acho isso importante ressaltar. Aqui, como quarto zagueiro, tem o Alan Santos. Se a gente jogar com o Alan Santos no time titular, eu imagino que nós vamos jogar numa linha um pouco mais baixa, porque é um zagueiro que não tem muita velocidade, não é um zagueiro rápido, é um zagueiro que não vai conseguir fazer muita sobra, é um zagueiro que vai dar o primeiro combate e, assim, sai jogando muito bem, tem essa qualidade, vai bem na bola aérea também, mas como pode dizer, é arriscado você jogar na Série B em bloco muito baixo. É arriscado, tanto que você vê pouco isso na Série B. O bloco baixo que a gente fala é quando as linhas, é quando é um time defensivo. O time joga atrás da linha da bola. Isso é um bloco baixo. Quando as linhas estão bem para trás, as linhas táticas do time, desenho tático está muito atrás, muito recuado. Ele é um zagueiro para esse tipo de função. E assim, numa Série B é arriscado isso. Eu não gosto muito dessa ideia. E eu acho que também a maioria dos times da Série B não jogam assim, porque o nível não destoa muito. Então você vai ficar deixando um time jogar, sendo que os níveis técnicos e cognitivos de jogadores são parelhos, entende? Na esquerda, o Mike, que teoricamente é o jogador que foi preparado até o momento para substituir o Jamerson, mas sinceramente eu gosto mais do Eliel. Eu gosto mais do Eliel fazendo a função do lateral esquerdo. Ele é um lateral defensivamente muito seguro. Eu vejo muito torcedor falando que o Eliel não aproveitou as oportunidades que ele teve. Eu não vejo bem assim, não. Eu acho que no Brasil a gente não está muito acostumado a ver laterais que são mais marcadores do que ofensivos, mais defensivos que ofensivos, sabe? A gente chama de lateral base, é o lateral que defende melhor do que ataca. Eu gosto dele fazendo essa função e eu acho que ele faz bem. Para mim, o jogo mais notório dele fazendo isso foi contra o São Paulo, que ele conseguiu sozinho, ali como lateral esquerdo, anular o Nicão, o Rafinha e o Caleri, que estava caindo pela direita ali nele. Ele conseguiu, assim, 3 jogadores de nível de grande patamar do futebol brasileiro, ele conseguiu ter uma desenvoltura maravilhosa, fazendo a função que ele faz bem, que é a função dele, um lateral defensivo. E isso dá margem para a gente ter um Ludic na lateral direita atacando mais. Talvez é um jogador, um lateral que tem que melhorar mais a saída de bola, sim, tem que aprender a fazer um terceiro zagueiro, mas não é nada grave não, é coisa que dá para ser treinada e coisa que ele pode aprender a fazer. Gostaria de ver o Eliel fazendo esse tipo de função ao invés do Mike, que aí eu já acho que não aproveitou muito bem as poucas, mas as oportunidades que teve.
Como primeiro volante, aquele cara que eu canso aqui, eu acho que tem um telespectador aí, pessoal que vê o Buricast, acho que eu sou empresário dele. Mas é o Alvarinho. Assim, eu já falei muito do Alvarinho aqui, já falei até demais. É um primeiro volante, um zagueiro muito bom, que acha passe com uma facilidade absurda, que defende bem o miolo da zaga. Ele veio da categoria de base do Boca como um primeiro volante, justamente porque a gente fala que ele tem a facilidade de achar o passe nas costas do zagueiro. Basicamente, aquele lançamento que vai fazer com que o Bruno José apareça, né, correndo nas costas do zagueiro para ganhar a bola em velocidade, para o Bruno Mendes fazer isso, para achar um passe rasteiro para o Bruno Mendes segurar uma bola no campo de ataque. Esse tipo de jogador, ele desafoga bem o time, ele gira bem o jogo, ele posiciona muito bem, ele é o jogador que nós conhecemos, que a gente conhece assim por acertar um meio de campo, acertar uma zaga. Ele é esse tipo de jogador, ele é muito bom. Eu quero muito ver o Alvarinho tendo chance e jogando, ou pelo menos como zagueiro, se não for como primeiro volante. Mas é aqui que eu acho que ele rende. A única oportunidade que ele teve fazendo essa função, ele foi muito, muito bem. Ele deu um passo para gol, ele armou o time por trás e jogou numa linha de 4, controlando essa linha, sendo justamente o pilar dessa linha desses 4 meio-campistas. Gostei muito e espero ver mais ele fazendo essa função. Como segundo volante, eu vou colocar o Wenderson. O Wenderson é um jogador que ele tem características semelhantes ao que o Rios tem. Ele tem uma boa saída de bola, ele conduz muito bem a bola, ele acha espaço, ele tem o que a gente faz de progressão em velocidade, ou seja, com a bola no pé ele consegue quebrar linhas de marcação e chegar em um outro setor do campo de ataque, um outro setor do campo de defesa. É um típico jogador que quando você está jogando sob pressão, o time adversário está te pressionando muito, ele vai achar um passe diferente, vai fazer a bola chegar no atacante. É até um pouco similar ao que o Rodrigo Andrade fazia, que o Andrade ele ainda era mais marcador e chegava menos. O Henderson pode chegar mais e imagino que pode ser importante, muito importante em saída de bola. Ótimo. Agora, pela meia direita e pela meia esquerda. Pela meia direita eu vou com o Bruno José, que tem a capacidade de defender absurda para um ponta, para um meia direita, e é muito bom defendendo. Ele sabe atacar bem as costas do lateral que está marcando ele, ou seja, ele sabe passar nessa bolinha de fundo, ele tem a situação de pressionar lá em cima, que a gente fala de marcar na linha alta, ele pode fazer isso também. Ele tem um pouco da jogada de 1 contra 1, ele tem muita vontade, não é um finalizador de jogada, mas acha passe muito bem, sabe vir com essa bola pelo meio, se ele tiver com a bola no pé, sabe progredir com a bola pelo meio, e sem a bola, sabe achar bem os espaços, ele aproveita muito bem o espaço. Pela esquerda, Isaac. É um jogador que também tem uma certa noção defensiva e é um armador, ou seja, diferente do Bruno José, que na maioria das vezes vai atacar a linha de fundo, o Isaac vai vir com essa bola para o meio, o Isaac vai criar espaço, o Isaac vai ajudar mais na criação de jogada. E tem a questão da bola aérea, um bom jogador de bola aérea, né? Se infiltra muito bem na área. Aí o que acontece? Camisa 9, Bruno Mendes, um jogador para fazer pivô, não é um jogador que vai atacar as costas do zagueiro, apesar de ter uma certa velocidade, é um jogador que vai esperar a bola na área, que vai concluir jogadas, vai chegar pisando na área para conclusão de jogada, vai cabecear em situação para finalizar a jogada. É um jogador para finalizar a jogada. Eu vejo ele assim, porque na Série B é difícil você ter um jogador com uma qualidade de chute, uma qualidade de finalização boa igual ele. Então eu vejo como um jogador que vai só finalizar a jogada. Ele não vai ser muito participativo durante o jogo, ele vai concluir jogadas. E ali como falso 9, eu vejo o Neilton, mas eu espero que seja o Regis. E é uma função que o Regis sabe fazer porque ele fez muito com o Davó também, quando o Davó estava aqui no Guarani. Função do falso 9 é a função de um jogador que é um camisa 10, naturalmente um camisa 10, um jogador de armação de jogada. Ele se posiciona ao lado do atacante e quando o time tem a bola, ele sai dessa linha de ataque e vai para a linha de meia. Ou seja, ele se transforma num natural camisa 10. O que acontece? Isso gera dúvidas para o zagueiro. O zagueiro não sabe se ele acompanha o jogador que está se deslocando até o meio e vai abrir um buraco nas costas dele, ou se ele
não marca esse jogador. E aí esse camisa 10 tem a oportunidade de receber uma bola praticamente sem marcação. Regis se movimenta muito bem, então ele pode fazer isso bem. O Neilton também se movimenta bem. São jogadores com muita qualidade com a bola no pé, são jogadores que finalizam bem jogada, jogadores que chamam responsabilidade, isso eu acho mais importante para quem faz esse tipo de função. Acho que encaixa tanto para o Neilton quanto para o Regis. E o Regis ainda tem um adicional de que ele é muito bom em receber bola entre linhas. Entre linhas é aquela coisa de jogador que se posiciona entre a zaga, entre o meio-campo, entre o meio-campo e entre o ataque, e recebe essa bola no meio de duas linhas de marcação. Consegue fazer o giro e a partir dali criar uma jogada. Regis é um jogador muito inteligente, com facilidade de domínio direcionado, ou seja, domina orientando para o lado que ele quer ir, né? O domínio orientado que a gente fala, consegue dominar, já saber para onde ele vai, para que lado ele vai partir, para quem ele vai tocar, se ele vai dominar para finalizar, se vai dominar para dar uma abertura, se vai dominar para achar um passe curto, um passe longo, enfim. Ele tem essa qualidade. O Neilton eu vejo já como um jogador de 1 contra 1, então é mais o jogador que vai pegar essa bola e vai para cima do zagueiro, vai para cima do volante, para tentar achar uma situação de finalização ou deixar alguém de frente para o gol. Esse é o time que eu vejo como ideal. Inclusive, eu falei do Alan Santos, que é perigoso jogando com ele para não jogar em linha baixa, mas aqui eu gostaria mais de ver o Valber, porque o Valber é um zagueiro construtor, que a gente fala, um zagueiro que sabe construir, um zagueiro que tem a bola no pé, consegue fazer a bola chegar rapidamente, nem no Henderson, no Alvarinho, mas consegue fazer a bola chegar rapidamente no Neilton, no Isaac, no Regis, num Bruno José, no Bruno Mendes, ele consegue quebrar bem essa linha de marcação com o passe, com a velocidade, ele progride bem, ele é um zagueiro rápido, bom em 1 contra 1, mata a jogada quando precisa jogar, não tem medo de fazer falta, não tem medo de precisar tomar um cartão amarelo, se precisar tomar um vermelho, ele sacrifica, ele já fez isso pelo Guarani muito mais de uma vez, inclusive em memória tem o derby que ele fez isso, foi expulsivo e tomou uma chance de gol claríssima da Ponte Preta. Então, assim, gostaria de ver ele aqui, porque isso também possibilita com que o time jogue em linhas altas. E na Série B acho que isso faz muita diferença, levando em conta que grande parte dos times não tem bons volantes para saída de bola, muito menos zagueiros com qualidade para saída de bola. Bom, falei bastante já desse time com 22 minutos de vídeo. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os jogadores que estão para vir. Lucas Silva é um ponta esquerda ou centroavante. Ele é um jogador muito rápido, brigador, ou seja, recupera muita bola no campo de ataque, faz aquilo que a gente chama de pressing. Basicamente, retomar a bola de 7 a 14 segundos depois que o time perdeu a bola. Isso a gente chama de pressing. Marcar lá em cima. Recuperar a bola rápido. Ele faz isso muito bem, é brigador no campo de ataque, se precisar recompõe em marcação também. Tem uma certa noção defensiva, imagino que é um jogador que vem para ser substituto justamente do Bruno José. Quando é centroavante, costuma atacar as costas do zagueiro e faz a temporarização correta desse tempo, de quando segurar a corrida para receber a bola nas costas desse zagueiro, partir em velocidade e chegar no gol. Pelo que eu pude ver, ele tem alguns gols assim e faz bem esse tipo de movimentação. É uma alternativa legal para o Bruno Mendes, já que é um atacante completamente diferente. O João Vitor, que veio da Portuguesa, é ponta esquerda e ponta direita. O que eu posso destacar nele assim mais relevante é que ele é muito rápido. Ele é muito rápido, tem muita velocidade. É um jogador que costuma buscar a linha de fundo para a jogada de 1 contra 1 contra o lateral, colocar essa bola na área. Só que assim, é complicado, cara, porque se nos highlights, nos melhores momentos do jogador, você já começa a ver algumas situações de erros, até meio críticos, você se preocupa um pouco. E ele tem um pouco disso, cara. Ele sempre leva para o mesmo lado. Toda jogada que eu via dele de linha de fundo é sempre para o lado da linha de fundo para fazer o cruzamento. Nunca tem uma jogada por dentro. Vamos aguardar sobre o João Vitor, mas no geral é um jogador muito rápido que busca 1 contra 1 a todo momento e tende a levar a bola para a linha de fundo e realizar o cruzamento. O Matheus Bueno é um segundo volante e meia. Desses 5, ele foi quem me chamou mais atenção. Ele é um meio-campista que parece desafogar o jogo, sabe? Aquele meio-campista que tira a bola de onde está congestionado, que gira o jogo bem, que acha um passe infiltrado,
quando o jogo está tumultuado, ele consegue tirar de onde está o caos e levar o jogo para os outros setores, balancear mais o jogo. É não deixar o time penso. Parece esse tipo de segundo volante, é um tipo de segundo volante que me agrada muito. Creio que vem para disputar a posição com o Anderson, segundo volante. E ele tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o recurso da bola longa, principalmente virada de jogo. E outra coisa é que ele sabe esconder a intenção do movimento. É uma coisa legal de se observar, quem vê bastante futebol pode começar a reparar bem nisso, o jogador que sabe esconder a intenção de onde ele vai tocar. Gira o corpo para um lado para tocar no lado oposto, vira para um canto para tocar no outro. Então, ele tira a capacidade do marcador de prever o movimento dele. O Lucas Araújo foi quem me preocupou muito, cara. Me preocupou muito. Para você ter ideia, eu não consegui achar melhores momentos dele. Em 2023, eu não achei melhores momentos do Lucas Araújo. O que você pesquisa o nome dele, o que mais aparece é ele batendo boca com a torcida do Bahia. Ele brigando com o jogador dentro de campo. E jogador que briga dentro de campo é coisa que eu mais odeio. Coisa que eu acho mais inadmissível. É coisa que a gente aprende na base que isso não se faz, brigar dentro de campo. Não vou comentar sobre ele porque realmente não achei o que falar sobre. Não consegui ver. O que eu posso comentar que eu estava vendo em números e estatísticas é que ele costuma ser um jogador recuperador de bolas. Né? Ele recupera a bola para o time e não consegui ver muito mais sobre isso, não. Vou ser bem sincero. Peço até desculpas. 26 minutos de vídeo. Vamos torcer muito para que venham mais alguns jogadores. Acho que daqui o que tem que vir ainda. O zagueiro vindo do Valber, acho que fechou. Acho que outro segundo volante. Um meia direita para ser uma alternativa quando o Isaac estiver muito congestionado. Lembrando que ainda tem um Bruninho para fazer a mesma função do Isaac. Mais um centroavante. Eu queria muito o Bruno Mezenga para a gente ter dois centroavantes de nível semelhante, né? Mas o Bruno Mezenga deve receber muita grana para ser um consideravelmente reserva. Gostaria de ver, mas enfim. E principalmente o Regis. Mas se não vier o Regis, acho que o Neilton dá conta de fazer essa função. Fechou? Se você gostou, deixa aqui o seu like. Comenta sobre os jogadores, o que você achou. Você acha que esse time funcionaria? Qual seria o time? Faz assim, põe os seus 11 titulares e vamos bater uma resenha para ver como ficaria o seu time. Fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, como eu falei. Compartilha com a rapaziada de grupo do Guarani, grupo de quem curte futebol de uma forma geral. Aqui todo mundo é muito bem-vindo. Fechou? Muito prazer, sou Giovanni Vitorelli. Se você não me segue, eu tô lá no Twitter batendo uma resenha sobre futebol e Guarani, futebol europeu, futebol nacional. É Vitorelli mesmo, ponto final. E sem mais, muito obrigado pela sua atenção. Se você chegou até aqui, agradeço muito. Valeu.